Imagine acordar um dia e descobrir que o preço do seu sonho de consumo simplesmente dobrou. Já foi o tempo, hein, em que o chamado carro zero quilômetro mesmo, era acessível a boa parte dos brasileiros. Hoje os veículos já saem de fábrica com preço tão alto que o sonho agora é conseguir comprar pelo menos o seminovo. Infelizmente, isso não é um pesadelo, mas sim a realidade de milhões de brasileiros que sonham em ter um carro. Nossa situação hoje, isso não é popular. Nos últimos anos, o preço dos veículos no Brasil mais que dobrou. Hoje, eu vou te mostrar o porquê e o grande motivo dos carros aqui terem se tornado tão caros. E isso não é só um aumento qualquer. Enquanto a inflação acumulada no período, medida pelo IPCA, foi de cerca de 40%, o preço dos carros subiu mais de 100%. Mas por que essa discrepância? O que está por trás desse aumento absurdo? Vamos destrinchar os principais fatores que explicam esse fenômeno. Imagina a seguinte situação. Você guarda seu dinheiro no colchão por 5 anos. E quando vê, bum! Metade do seu dinheiro foi comido por ratos. Essa é a inflação, o maior inimigo do brasileiro. E com a inflação batendo os 2 dígitos, os preços continuam altos. Mas no caso dos carros, a inflação não é a única culpada. O real, nossa moeda, está entre as 10 piores do mundo em termos de desvalorização. Em 2017, o dólar estava em torno de R$ 3,20. Esse ano chegou a ultrapassar os R$ 6. E por que isso importa? Porque muitas peças e componentes dos carros são importados. Quando o dólar sobe, o custo de produção sobe e o preço final também. Enquanto o real perde valor, moedas como o dólar americano e o euro se mantêm estáveis. Isso significa que, para o Brasil, importar fica cada vez mais caro, e isso impacta diretamente o bolso do consumidor. Mas é óbvio que no Brasil, nada é tão fácil. Se você compra um carro, o governo vai querer um também. Porém, você que vai pagar os dois. No total, os impostos podem representar até 50% do valor de um carro novo. Temos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, PIS, COFINS e por aí vai. Mas na prática, o imposto é ainda maior. Se um carro custa R$ 80 mil e metade disso é imposto, significa que sem impostos, ele custaria R$ 40 mil. Ou seja, o imposto não é 50%, é 100%. Para entender melhor, quero te dar um exemplo. A cachaça no Brasil possui um imposto de 80%, mas na prática, ele é embutido em 400% do valor final. É como se você pagasse 4 vezes mais só por causa dos tributos. E se você acha que é assim no mundo todo, sinto muito em te desapontar. No México, outro país emergente, os impostos sobre carros são muito menores. Enquanto aqui você paga 50% de imposto, lá a taxa gira em torno de 20%. Resultado? Um carro popular no México custa, em média, R$ 50 mil, enquanto aqui, o mesmo modelo sai por R$ 80 mil. Como se isso não bastasse, o Brasil possui uma renda per capita em dólar muito menor que a do México. Ou seja, você paga mais, mesmo que na média você ganhe menos. O custo de produção também é um dos fatores principais para o aumento dos preços. Primeiro, os custos trabalhistas são altos. FGTS, INSS, 13º salário. Tudo isso encarece a mão de obra. Além disso, o Brasil tem uma das legislações trabalhistas mais complexas do mundo. Não é à toa que gera uma quantidade exorbitante de processos trabalhistas. E não para por aí. A logística no Brasil é outro problema. Nosso país é altamente dependente de rodovias. E bom, você sabe como são as estradas daqui. Com isso, o custo de transporte e armazenamento se torna altíssimo. E tudo isso, obviamente, é repassado para o consumidor final. Óbvio que não podemos deixar de citar a gasolina. Um dos maiores vilões para o seu bolso atualmente. Para você ter uma ideia, de 2015 para cá, ela já acumula um aumento de mais de 100%. Claro que esse aumento não foi o único problema, já que é uma prática recorrente do governo aumentar a taxa de etanol em cada litro de gasolina. Tudo isso em uma tentativa fracassada de baixar o preço do combustível no país, mas que na prática faz seu carro consumir cada vez mais gasolina. E como cereja do bolo,
Caso seu carro não seja preparado para a gasolina do Brasil, você ainda pode enfrentar o desgaste precoce de peças e um aumento na manutenção do seu veículo. Agora eu te pergunto, quantos salários mínimos você acha que são necessários para comprar um carro? Em 2017, com um salário mínimo de R$ 937, você precisava de aproximadamente 43 salários para comprar um carro popular. Hoje, com o salário mínimo em R$ 1.518, são necessários mais de 50 salários. Ou seja, o poder de compra do brasileiro caiu drasticamente. E essa é uma dinâmica que parece inalterável. Enquanto os salários sobem pouco, os preços dos carros disparam. E mesmo assim, os brasileiros continuam comprando carros sem parar. A demanda é alta, e as montadoras sabem disso. A questão do brasileiro colocar o carro como status. Se você coloca um Kwid a R$70 mil e tem gente que compra, então você vai deixar o seu Kwid a R$70 mil, porque ainda tem gente comprando. Por que eu vou baixar meu preço? Por isso, o descaso das montadoras aumenta mais a cada dia. Um exemplo disso é a qualidade dos carros no país. Enquanto as montadoras continuam a aumentar o preço, elas diminuem cada vez mais a qualidade dos carros no Brasil. E elas fazem isso por saberem que sempre tem demanda, independente do que aconteça. Quer um exemplo? Após o escândalo do escape do Corolla Cross, sabe o que a Toyota fez? Eles acharam que pintar somente metade do escape resolveria o problema. Se você acha que isso aconteceu no mundo todo, sinto te informar que não. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse problema nunca nem sequer existiu. A verdade é que, historicamente, o Brasil é conhecido por receber carros sucateados, comparados a outros países. Mesmo quando temos um pingo de esperança com nova concorrência entrando no mercado, as montadoras que já estão presentes no país há anos resolvem processar aqueles que tentam mudar as regras do jogo. Agora a pergunta que fica é: os carros vão baixar de preço? Sinto muito em te desapontar. Mas provavelmente não. Enquanto os impostos continuarem altos, o dólar instável e a logística precária, os preços vão continuar nas alturas. Mas enquanto isso, a gente pode torcer por políticas mais eficientes. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer.